Oi, gente, meu nome é Giovana, estamos aqui em mais um episódio do Mendelcast, dessa vez com o nosso querido professor Jefferson, nosso professor de Sociologia, Filosofia e História. Esse professor, gente, é completo, professor, é uma honra ter você aqui conosco. Que bom, honra minha estar com você aqui também, representando toda essa galera boa desse ano. E vamos em frente, né? Rumo à aprovação. Rumo à aprovação. Falando em aprovação, a gente sabe que o Enem está cada vez mais próximo, a gente está, né, contando os dias e as horas, e esse primeiro dia é o dia de ciências humanas, né? E o senhor, como representante quase da maior parte de humanas da prova, o que o senhor acha que os alunos devem focar agora para revisar? Né? Tanto de sociologia, de filosofia quanto de história. Na realidade, o que a gente pode observar e dar dica para os alunos é o sentido de uma revisão geral nesse sentido. Pegar os pontos importantes e aí, em história, a gente trabalha com a questão dos conceitos. Os conceitos históricos, eles são atemporais. Então, por exemplo, quando eu falo de agricultura, eu estou falando de pré-história, eu estou falando de Idade Média e também estou falando de Idade Moderna. Quando eu falo de conceitos também para filosofia e sociologia, eu estou falando dos socráticos, pré-socráticos, os clássicos, que é necessário você saber e ter um conhecimento prévio dele. Quando você tem esse conhecimento do conceito e vai para dentro da questão, fica mais fácil. Você está lendo a questão e você consegue perceber, poxa, isso aqui está falando de Sócrates, tá? Isso aqui está falando de conceito de utilitarismo, isso aqui está falando do conceito de raça pura, enfim, você consegue perceber a partir dos conceitos. Entendo, professor. Isso é uma dica muito legal, porque o senhor nos ensinou, né, ao longo do ano, a questão da importância de saber os conceitos, principalmente na área de filosofia e sociologia, porque tem muitos textos que são muito difíceis a compreensão e sabendo um conceito você consegue desenvolver. Eu mesmo fui refazer a minha prova do ano passado e aí tinha uma questão que era de Machado de Assis. Sim. E eu não entendi nada do texto, eu errei no ano passado, mas aí quando eu fui me atentar que a pergunta era por que se assemelhava com os sofistas, eu na hora respondi persuasão. Olha aí. Então, a importância de saber os conceitos. E tem, assim, conceitos que o senhor acha que é necessário, tipo assim, você não pode ir para a prova sem saber de filosofia e sociologia, tipo, quais filósofos, quais sociólogos, você fala assim, não, por favor, dá uma lidinha nisso aqui, porque é certeza que vai cair. Muito bem, a gente está falando de pré-socráticos e a gente tem que entender o que vem antes da ideia de Sócrates, não é? Sócrates, ele é o ponto crucial para a gente entender da filosofia, porque a partir dele você tem os conceitos muito estabelecidos. Então, depois de Sócrates, você tem Platão, você tem Aristóteles. São os três nomes que são importantes para a gente entender. Então, Sócrates lança, eu costumo dizer que Sócrates é aquele das ideias, das verdades, entre aspas, absolutas, né? A ideia de uma verdade pura. Aí você tem o Platão que vem como questionador e você vem como Aristóteles como aquele que, não, eu questiono, mas eu preciso comprovar a partir do empirismo, a partir de comprovar se realmente aquela verdade é única, se aquela verdade concorre para aquela sociedade. Então a gente pode observar isso. Ao longo do tempo em filosofia, você vai ter as idades, os cortes temporais que são importantes para entender. Eu tenho uma filosofia da Idade Média, onde eu tenho uma filosofia atrelada, muito influenciada pela religiosidade. Na Idade Moderna, eu já tenho uma filosofia que vai trabalhar com a base do iluminismo. E aí eu me lembro, né, de Descartes, quando diz, quando penso, logo existo. Então, quando eu penso, logo existo. Eu vou entender que a partir do pensamento eu consigo ver a sociedade de outra forma e me posicionar na sociedade de uma forma diferente. E nós desembocamos até a idade contemporânea, onde eu tenho uma filosofia que ela vai ser altamente questionadora, mas ela não vai ter um ponto crucial, ela não vai ter fixo. Então, hoje eu tenho uma filosofia muito abrangente. Então, para você que está indo para o Enem, é necessário você perceber isso na prova. Você analisar a questão e observar. Isso aqui está falando de filosofia medieva, então eu entendo que ela está atrelada a um aspecto religioso. Quando eu percebo Sócrates, eu não posso esquecer de Sócrates. Sócrates é a base. Eu digo que ele é o corpo de toda a filosofia. Então, a gente entendendo o que vem antes de Sócrates, com Sócrates e a sua influência, e que vem depois, é muito importante. E na sociologia, assim, o senhor aponta o quê? Porque a gente sabe que Karl Marx, por exemplo, é um queridinho, mas tem outros sociólogos também, né, que o Enem ama cobrar. O que é que o senhor recomenda que a gente dê uma olhada? Bom, a gente tem a base, né? Eu costumo dizer que a sociologia, em linhas gerais, é a relação desse homem com a sociedade,
Mas Karl Marx ele é o ponto crucial nesse sentido. Mas eu posso realçar também o positivismo com Augusto Comte, quando ele vai trabalhar o positivismo, essa ideia do positivismo, a ideia de uma sociedade modificada a partir do plano em que essa pessoa está no contexto social. Então, a luta de classe que Karl Marx vai falar lá na frente, mas ela tá um pouquinho, ela vai nascer nesse processo do positivismo no sentido. A sociedade ela vai mudar a partir do momento que uma classe social tem a capacidade de mudar. Então, isso foi muito falado no Brasil, né? Quando a gente observa a influência do positivismo no Brasil, Da na bandeira, confecção da né? bandeira do Brasil, ordem e progresso, mas essa ordem e progresso feita por uma camada social mais elevada. E daí a gente vai entender as desigualdades sociais que estão presentes até hoje. Esse ponto que o senhor tocou é muito legal de se falar, porque a prova de sociologia, de filosofia, eu percebo que, principalmente sociologia, o Enem tem colocado muitas questões da atualidade, né, do dia a Isso. dia. Então, o senhor acha que esse ano o senhor espera que mantenha essa tendência interpretativa, né, do dia a dia, da questão realmente de olhar a sua sociedade em volta, ou o senhor acha que vai trazer mais para uma coisa conteudista mesmo? Eu acredito, né, analisando os outros anos, que há uma tendência de volta a essa perspectiva que se tinha de ver o ser humano, né, esse aluno do Enem, em relação à sua própria sociedade. Eu acho que a questão são pontos aí cruciais, como desigualdade social, como a questão da renda, a distribuição de renda, que vai definir esse ser humano, esse ente social, em que camada social ele ocupa. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acho que caminha-se para isso. Haja visto quando você observa as provas anteriores. E há uma tendência, né, do Enem, ele busca que cada dia mais essa prova seja muito voltada para o ente enquanto pessoa hoje e a sua influência, o que ele traz, né, consigo. Muito bom. Professor, sobre a questão de história, a gente teve o Mendelcast, né, com o nosso professor Ulisses, e Sim, ele trouxe um pouco sobre a história do Brasil, mas agora falando sobre a história geral, que o senhor está trabalhando conosco nas revisões, o que o senhor acha que a gente pode esperar da prova, trazendo esse contexto de história geral? O senhor acha que o Enem vai cobrar exclusivamente história geral, ou vai fazer uma mescla, sabe? Porque tem muitos assuntos que você consegue relacionar, né? A história sim, geral com a história do Brasil, algumas revoltas, por exemplo, que sim. tem influência. O que o senhor acha da prova de história? Eu penso que, analisando os outros anos, o Enem ele está numa tendência de fazer essa correlação. Uhum. Normalmente, como você vê nas aulas que eu sempre falo, que o que acontece no mundo reverbera no Reflete, né? Brasil. Uhum. O que acontece no mundo, o acontecimento histórico, ele tem totalmente uma enorme relevância nos aspectos sociais históricos do Brasil. Então, por exemplo, temas, por exemplo, como final do Brasil Império, não é? Início da República, Sim. no mundo está acontecendo a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, que são países que vão ser totalmente protagonistas de dois eventos, na realidade, segundo alguns historiadores, na realidade é um evento dividido em dois, que são tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial. Regimes totalitários, eu acredito que sempre ele vem com uma pegada, não como uma pergunta direta, mas ele vem no corpo do texto, Sim. tá? A questão da Guerra Fria, porque eu tenho a oposição entre Estados Unidos e a antiga União Soviética e que influencia no mundo todo. Então, eu entendo que o conceito de história geral ele vem justamente embebido também totalmente interligado na história do Brasil. Agora, vale a pena ressaltar, e a galera precisa estar atento, conceitos que são importantes do século XX. Se liga, século XX, ele aparece na prova muito. Então, a questão, nós podemos intitular como imperialismo, a questão das nações ricas da Europa descendo para a África e a Ásia e retirando matéria-prima, A abrindo economia, né? isso, mercado consumidor. É bom lembrar que o século XX ele tem duas características importantes: conflitos e o capital. Então, eu tenho conflitos de guerra motivados por disputas territoriais e ideologias, mas eu tenho, pós-Segunda Guerra, uma ideia de capitalismo versus socialismo. Então, eu tenho a ideia do capital como o centro do mundo. Então, hoje não se tem algumas guerras tão grandes, porque se o país está em guerra, ele para a economia, e parar a economia prejudica de forma total. Então, é importante ressaltar isso. Quando você for para a prova, vá para a prova com o conceito entendendo. Século XX eu tenho guerras e eu tenho conceito de capital.
Então, essa forma do capitalismo na crescente, um desenvolvimento nos países, não só nos Estados Unidos, né, mas em todos os países que têm o efeito, que têm a influência do capitalismo. Por exemplo, a gente vê a China como uma ideologia socialista, mas exerce a relação econômica puramente capitalista. É isso. Para a gente ir para a prova hoje de humanas, eu percebo que a gente tem que ir já com a malícia, né, do que entender os padrões que o Enem cobra e ir com essa malícia de tipo assim, esse texto aqui, esse tipo de questão, eu já entendo que talvez ele vai pedir sobre isso. Só que tem muitos alunos, Jefferson, que não se prepararam durante o ano, né? Tá correndo contra o tempo agora. E talvez não tenham tido tempo de fazer muitas questões, de fazer simulados, então talvez não estejam tão preparados para ter essa malícia. Então, eu queria te perguntar se o senhor tem alguma dica de como esse aluno pode fazer as questões de humanas aproveitando, né, o tempo, gerenciando melhor o tempo. Porque quando a gente sabe o conceito, quando a gente tem a malícia, a gente é papum, a gente olha e responde. Mas quando a pessoa não tem essa malícia, talvez ela possa perder muito tempo. E a gente sabe que a prova do Enem é uma prova de resistência, né? Uma prova muito extensa. Então, o senhor tem alguma dica? Bom, para essa galera que está com essa dificuldade e não conseguiu, eu entendo que eles precisam fazer uso de resumos, né? Você não tem como ler tudo, você não tem agora como ler tudo, mas os mapas mentais ajudam muito, né? Você pega o conceito aqui e você tem todo o corpo do que tem a ver com aquele conceito. Então, para ele, nessa expectativa, algumas videoaulas também, que eu acho que tem alguns canais que são importantes, para tentar ele conseguir pegar uma ideia geral. Porque o Enem não se faz só ou no ano do terceiro ano, no último ano do ensino médio, ou no cursinho, ele se faz um processo, né, onde vai. Mas dá para fazer, dá para pegar, e nesses 45 do segundo tempo ainda, dá para pegar. Partindo desse pressuposto, mapas mentais, resumos e videoaulas, eu acho que ele consegue pelo menos pegar um pouquinho. Isso também eles têm que entender que agora, né, tanto para quem não se preparou, quanto para quem se preparou, chegou o tempo que não dá pra gente fazer tudo, né, e querer fazer tudo. Se a gente for parar para ver as pessoas que foram aprovadas, elas não viram tudo 100%, né? Isso. A gente tem que agora focar no que realmente é importante. Então, foi ótimo as suas dicas. E, professor, assim, para finalizar, uma preocupação muito grande do Sim, primeiro dia do Enem é a redação. isso. E a gente sabe que uma das competências da redação pede que o aluno, a pessoa que vai fazer o Enem, ele tenha domínio sobre outras áreas do conhecimento, né? Mostre que tem um domínio sobre aspectos sociais, culturais, geografia, história. Então, como é que o senhor acha que o aluno ele pode fazer bom proveito, né, da sociologia, da Sim. filosofia e da história nos repertórios? O senhor tem algumas indicações, porque há sociólogos, filósofos, por exemplo, que são coringas, e há também alusões históricas que dá para usar como coringa, né? Por exemplo, dependendo, uma das coisas que eu acho muito interessante, por exemplo, é quando a gente vai falar de dominação, né? Imperialismo, quando a gente vai falar de Estado moderno, absolutismo, como não citar Maquiavel? Como não citar Nicolau Maquiavel? Que é para mim é um Clássicos, clássico, né? é um clássico, se não o maior desse período, né? Por quê? Porque ele trata essa relação do líder, do absoluto, em relação a essa sociedade. E como essa regra, ela pode fluir muito bem, mas ao mesmo tempo ela pode dar uma revolução enorme, né? Quando a gente fala, por exemplo, de historiadores, de tempos históricos, a gente pode falar. Você traz uma redação, por exemplo, se o tema da redação for algo relacionado à violência. Então você pode trazer desde, por exemplo, citar a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Você pode, por exemplo, citar alguma questão de guerra, entende? A ideologia nazista, fascista, você pode trabalhar. Campos de concentração, então você pode falar de violência. Por exemplo, se a temática for social, você pode trazer um Karl Marx, por exemplo, com luta de classes. Enfim, você pode usar desse elemento, desse plus na sua redação, que vai deixar com que a sua redação fique muito mais atrativa. Sim. E você tem uma pontuação maior. Então, tanto em filosofia, sociologia ou história, você consegue trazer alguns clássicos, alguns elementos que são importantes para a tua redação ficar show de bola. Até porque, né, professor, tem conceitos da história, sociologia e filosofia que, apesar de serem escritas há muito tempo atrás, são atemporais, né? São atemporais. Então, principalmente essa questão dos filósofos contratualistas, né? Dá para colocar, a Constituição também dá para colocar. Então, fica ligado aí, você que está desesperado, né, com a redação do Enem. Não surta, ainda dá tempo. É verdade. Dá uma revisadinha em John Locke, Iluminismo, né? Os principais filósofos. Professor, o senhor tem alguma mensagem
para os alunos nessa reta final? Algum conselho? Eu perguntei a alguns professores também o que eles acham que a gente deveria fazer na véspera. Se o senhor fosse aluno, tivesse ali desesperado com o vestibular, na véspera do Enem, o que o senhor procuraria fazer? Bom, o que você estudou, você estudou. Entende? Então, não se preocupa, não tenta tentar buscar fazer tudo no último dia, porque não vai. Então, assim, você chegou na antivéspera, estudou até a antivéspera, na véspera, descansa. Não adianta você tentar buscar uma coisa que você não vai conseguir. Então, o que você tem que fazer? Descansa a sua mente. Principalmente, você vai precisar da sua mente muito boa, muito bem preparada, muito descansada para a realização da prova. E entenda uma coisa, você vai conseguir. Você se preparou, sabe? Então, não fica muito com os elementos externos. Não deixa que os elementos externos influenciem você enquanto internamente, porque você conheceu, você buscou, está tudo ali. É só ter um pouco de calma. Não fica preocupado. Na prova de humanos, você tem uma extensão de textos muito grande. Então, tá fazendo a prova, deu aquela cansada, sai ali, lava o rosto, volta, repensa, respira, para que você volte a fazer. E eu tenho certeza que vai dar certo. Quem se prepara não fica tão ansioso. O problema é que a ansiedade bate quando você olha os elementos externos. Então, esquece um pouquinho o externo, concentre em você mesmo, descansa na véspera, dorme, você precisa dormir para relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente, para que todo o conhecimento que você buscou venha à tona na hora da prova. E fica tranquila, vai dar certo. E acredite, você buscou, você teve, você vai conseguir. É isso, gente. Aproveitaram bem as dicas. Tá chegando a hora da gente colocar a mente no lugar, o coração no lugar certo, né? E descansar. Ter certeza que você fez um ótimo caminho até aqui, né? Você já é um vencedor só de estar aqui. Então, continue perseverando. Jefferson, muito obrigada pela sua Eu que agradeço. presença, pelas suas dicas valiosas. Tenho certeza que foi de muita, né? Serviu muito, muita serventia para todos que assistiram, tá bom? Eu que agradeço e parabéns e vamos rumo à aprovação. Uma aprovação. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.